Olá pessoal, tudo bem? Resolvi gravar esse vídeo porque infelizmente não posso estar com vocês hoje presencialmente. Estou em isolamento, estou com Covid, então não reparem a minha forma de falar, ainda tô me recuperando. Bom, titia ficou de cama, mas já tô melhor. Como a P2 está se aproximando e nós precisamos encerrar o nosso conteúdo, a professora Marcela vai orientar vocês durante essa aula, mas eu preciso muito falar alguns pontos importantes com vocês. Em primeiro lugar, encerramos a parte de sociologia e agora, supostamente, eu preciso iniciar a parte de filosofia. Então, no módulo 7 da apostila 2, nós vamos perceber que estamos entrando num campo da filosofia que tem uma base muito grande sobre as questões do conhecimento, sobre epistemologia e sobre ciência, beleza? Quando a gente para pensar sobre ciência, ao longo da história nós temos um processo de transição, tá? Digamos que de um dado momento para o outro, nós temos uma transição de pensamento acerca do que seria o conhecimento e o conhecimento científico também. Na última aula, eu lembro que eu comentei um pouco sobre renascimento cultural, que acontece em especial a partir do século XIV. Esse movimento começa lá em Florença, na Itália, né? É uma fase de transição do pensamento humano, de um pensamento medieval para um pensamento mais moderno, mais ligado à valorização do homem, à ideia do antropocentrismo, de colocar o homem no centro do mundo, beleza? Mas saindo um pouco desse contexto, se a gente for pensar em um sentido histórico, lá na Grécia Antiga, antes mesmo do surgimento da filosofia, nós temos a fase que nós chamamos de cosmogonia, que são as explicações mitológicas acerca do surgimento do universo. Então, o universo ele era explicado através de mitos, né? Então, não temos uma comprovação científica, uma comprovação sobre a realidade, e sim uma explicação com base em histórias contadas, narradas, histórias mitológicas. Com alguns acontecimentos, como a questão do nascimento da polis, da ideia de democracia, de cidadania, também com o movimento comercial na época, a escrita alfabética chegando ali na Grécia, nós vamos perceber um caminho sendo aberto para o surgimento da filosofia. Então, a filosofia ela vai substituir o mitos, né, que é a mitologia, pelo logos, que é a razão, a explicação racional sobre o universo. E por muito tempo eu costumo dizer que filosofia e ciência caminharam juntas, tá? Porque até então eu não tinha métodos experimentais que comprovassem a realidade de uma forma concreta. As explicações eram muito com base nas observações. Então a filosofia dava explicações sobre o mundo, mas com base na observação. Então nós temos, no início ali da filosofia, autores como os pré-socráticos que vão explicar sobre o surgimento do universo a partir de elementos que se chama arqué, de elementos da natureza que explicavam o surgimento do universo. Então, Tales de Mileto, que dizia que o elemento que deu origem ao universo seria a água, o Heráclito de Éfeso, que fala que é o fogo, enfim, isso vocês viram no ano passado. Mais para frente, nós temos Platão e Aristóteles, né? A gente já falou um pouco sobre Platão, mas o importante é eu falar aqui do Aristóteles, tá? O Aristóteles foi praticamente, eu costumo dizer, o primeiro físico, né, da história, e por muitos e muitos e muitos e muitos anos, o que nós entendíamos como física e como movimentação do universo, eram bases aristotélicas, beleza?
E o Aristóteles, por exemplo, quando ele fala sobre, digamos que a formação do mundo, né, a construção dele, ele dizia que existiam dois tipos de substâncias, digamos, que compõem o universo. As substâncias essenciais e as acidentais, né? As essenciais são a base do universo e as acidentais são consequências, né? É aquilo que veio depois dessas essenciais, digamos assim. São as consequências, são acidentes. E é interessante porque ele vai dizer que existe, digamos que essas substâncias acidentais, né? Elas se movimentam. Digamos que elas possuem um início, um meio e um fim, né? E ele vai dizer que existe uma substância suprassensível que deu origem ao universo. Uma substância que seria imóvel, segundo ele. Uma substância suprassensível. Beleza, ele não dá a definição de quem seria essa substância. E além dessa ideia, o Aristóteles ele também traz, através das suas observações, salientando mais uma vez que nós estamos falando de um contexto com base em observações, o Aristóteles ele tinha uma ideia de que a Terra ela seria o centro do sistema solar, o centro do universo. Isso se chama o modelo do geocentrismo, tá? Modelo do geocentrismo, modelo geocêntrico. A ideia de que a Terra é o centro do universo. E ele também tinha uma ideia de que o universo ele possuía hierarquias, tá? Então, ele vai falar que toda a composição do que nós entendemos como universo possui um sentido hierarquizado, tá? Lá na Idade Média, a gente estudou que existe uma ideia de fé e razão, né? A junção ali de fé e razão. E lá na Escolástica, o Tomás de Aquino ele vai cristianizar as ideias do Aristóteles. Então, a Igreja Católica, que era grande, digamos que... Então, a Igreja Católica, que era a bambambam da época, ela simplesmente vai se apropriar desses discursos aristotélicos, vai falar que essa substância suprassensível, que era imóvel, esse motor imóvel que Aristóteles dizia era Deus. Ela vai dizer que lá na teoria das 5 vias da existência de Deus, esses seres essenciais e acidentais seriam os seres contingentes e necessários. Aquele que é essencial, aquele que é necessário seria Deus, e os contingentes, aqueles que são acidentais, seríamos nós, que precisamos de uma causa inicial, que precisamos de uma movimentação inicial. Quem deu essa movimentação foi Deus, né? Eles se apropriam desses discursos, inclusive do geocentrismo, da ideia de hierarquias, e até aí, o início da Idade Moderna, nós ainda tínhamos essa ideia de organização do universo, tá? Muito com base aristotélica. O que acontece? No século XVII, né, é difícil dar, de fato, uma data que... essa é a data para o início da ciência moderna. Não tem uma data, né? A gente fala que é a Revolução Científica do século XVII, onde nós vamos ver a junção de vários nomes, tá? Que vão começar a trazer ideias diferentes até então. E aí, quando a gente fala sobre renascimento, por exemplo, vocês não podem dizer que o renascimento cultural, que traz uma mentalidade diferente do ser humano, a gente não pode dizer que isso foi um processo de ruptura entre o pensamento medieval e o pensamento moderno. Não, foi uma fase de transição. Aqui no início da Idade Moderna, a igreja ainda mandava em muitas coisas, tá? E aí, o que vai acontecer? Lá em 1543, nós vamos ter um autor que é o Nicolau Copérnico, que ele lança a braba. Qual que seria a braba? A ideia do heliocentrismo, através de cálculos matemáticos. E aí, veja bem, primeira coisa que você já tem que anotar aí, marco importante da Revolução Científica do século XVII, tá? Qual? A física, ela não vai ser mais filosófica, agora ela vai ser uma física matemática. Então, a gente vai ver já um processo de ruptura não, tá?
mas um processo de transição desse pensamento aristotélico, de uma física com base na observação para uma física agora matemática, beleza? O Copérnico, ele vai virar, através dos seus cálculos, ele vai dizer assim, bem, a Terra não é o centro. Quem é o centro do universo é o Sol. Esse é o modelo do heliocentrismo, tá? Copérnicozinho, ele morre. Após a sua morte, nós vamos ver outros nomes que vão dar vez, que vão dar voz a essa ideia do heliocentrismo, como Galileu Galilei, né? Galilei, ele, mesmo próximo da Igreja Católica, ele vai confirmar, ele vai apoiar esse modelo do heliocentrismo que Copérnico, né, tanto falava. Além disso, através do telescópio, né, que seria a luneta, uma criação dele naquele momento, ele observa várias coisas no universo. Por exemplo, ele acaba rompendo com essa ideia de hierarquias que o Aristóteles dizia, essa ideia de que a Lua era perfeita. Ele vai falar assim, a Lua, ela é rugosa, ela é estranha, ela tem várias crateras, tá? Além disso, ele simplesmente vai criar com base, né, na observação, não agora uma observação rasa, mas uma observação experimental. Ele vai ser o criador do método experimental, o Galileu Galilei. O Aristóteles falava muito sobre olhar, né, a realidade de uma forma empírica, com experiências. Só que agora o Galileu Galilei ele vai usar as experiências, mas essas experiências possuem um método, que é baseado na observação, na criação de hipóteses, de experimentação, e até que isso se torne algo concreto, uma teoria na realidade, tá? Então anota isso daí também. Questão importante na Revolução Científica do século XVII, transição de uma ciência com base na observação para uma ciência experimental, beleza? O que vai acontecer com Galileu? A Igreja Católica vai virar para ele e vai falar assim, olha só, meu camarada, você está trazendo ideias diferentes, isso não é legal, já estou sentindo o cheirinho aqui da fumaça, de carne humana sendo queimada, igual o seu amigo Jordano Bruno lá, que foi queimado também, um grande nome da época, que a igreja condenou, ele foi para a fogueira santa, então a igreja fala assim, ó, tô sentindo cheiro de fumaça aqui, hein, Galileu? E aí ele simplesmente vai ser praticamente obrigado a se calar mais sobre as suas ideias, ele vai ser condenado a uma prisão domiciliar, né? Ele morre em prisão domiciliar, morre praticamente cego. E olha que interessante, você sabe quando que a Igreja Católica libera perdão ao Galileu Galilei? Praticamente, não sei fazer conta direito não, mas uns 350 anos depois da sua morte. 1992 foi quando a Igreja perdoou o Galileu Galilei. Pois é. Mas enfim, além disso, temos nomes também como Kepler, que foi muito importante, com base nessa física matemática, o Isaac Newton, René Descartes, mais com o lado da filosofia, assim como Francis Bacon, que traz a ideia do método indutivo, de induzir experiências. É isso, galera, que eu precisava falar hoje, tá? Espero que vocês tenham entendido. Um beijinho. Até mais. Espero melhorar rápido.